É. Tá bom. Pronto, acho que foi aí. Deixa eu voltar a apresentar. Tá aparecendo aí? Tudo certinho? Tá sim, Rê, tudo certo. Se o pessoal... Vamos Pode falar. lá. Eu sou Rê, do time de conexões do NED. E eu e Jo vamos estar falando um pouquinho para vocês agora sobre gestão de tempo. Isso aí, gente. Boa noite. Eu sou Joana. Sou consultora também da empresa Júnior de ADM da UFBA, né? Junto com o Rê aí, a gente compõe o nosso time de conexões com o nosso diretor maravilhoso, Caio. Começando aí os 3 estágios, né, para uma gestão de tempo holística. Inclui mentalidade, preparação e execução. E a gente vai estar falando um pouquinho desses estágios para vocês. No primeiro estágio de mentalidade, a gente vai trazer Pode passar, Rê. A gente vai trazer o conceito do livro... é o behaviorismo. Os estímulos e respostas do behaviorismo, que é uma filosofia... Pode passando. É uma filosofia que estuda o comportamento dos indivíduos. É um estudo que visa analisar realmente esse comportamento e também é conhecido como teoria comportamental. Na administração, essa teoria ela se aplica com base no sucesso organizacional, que relaciona muito com o que a gente vai falar aqui hoje. De acordo com o comportamental, né, com os estímulos que a gente produz com o que acontece, a gente vai trazer um pouquinho sobre as notificações versus a produtividade. Quando chega aquela notificação do iFood falando que tem um voucher e você está ali super focado na execução do seu projeto, você perde tempo só vendo, mesmo que você não abra a notificação, você sai do seu foco para estar dando atenção para outra coisa, então isso afeta diretamente na sua produtividade. Pode passar. As notificações, elas chegam a todos os momentos. E você já parou para pensar quantas delas são realmente importantes? Quantas realmente estão ativas no seu celular hoje? Quantas notificações que você já recebeu hoje realmente foram importantes e acrescentaram algo para o seu dia? A cultura da notificação pode não só atrapalhar na produtividade, como também nas relações interpessoais. Por exemplo, antes da pandemia, né? Quando a gente estava numa mesa de bar com os nossos amigos, chega aquela notificação, às vezes nem é tão essencial e prioritária para aquele momento, mas a gente acaba dando atenção e deixando de dar atenção, né, para quem está ali realmente presente no momento. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente ter um ponto de atenção para que não atrapalhe nossa produtividade e muito menos nas relações interpessoais. Agora sim, sobre o essencialismo, a gente vai trazer alguns conceitos do livro Essencialismo, que a gente até indicou nesse início de ano aí no nosso Instagram do Núcleo. Eu espero que todos tenham visto e tenham anotado já essa indicação. Também tem muitas outras indicações de livros e filmes dos times do Núcleo, das diretorias. Pode passar, né? O livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, trabalha com a ideia da prioridade na realização das atividades. A teoria se baseia em eliminar o que não é essencial e se livrar do desperdício de tempo, né? Então, no caso, quando a gente chega no início do dia para listar as atividades e a gente prioriza realmente aquilo que é de urgência e de maior importância. Então, o essencialismo, ele se baseia nessa prática. Pode passar. A gente tirou uma frase do livro, né? Que o essencialista, ele não faz mais menos tempo. Ele faz apenas as coisas certas. Essa é uma foto do livro. Acredito que alguns de vocês já tenham visto por aí, ou se já leram o livro, conhecem bem. Que é o tempo, a energia que a gente gasta para as atividades. Então, a pessoa que faz várias coisas, que é a foto da esquerda, que tem várias setinhas, ela gasta muita energia para várias coisas. Gente, eu travei? Estão ouvindo certinho? Pronto.
Uma pessoa que faz várias coisas, ela gasta muita energia para várias coisas. E a pessoa que faz uma única coisa, ou as coisas essenciais, as certas, ela gasta energia só naquilo que realmente é importante, que tem realmente a prioridade. Então, não é fazer mais coisas em menos tempo, é fazer as coisas certas. Já no segundo estágio, o estágio de preparação, a gente vai falar um pouquinho sobre mindfulness. Pode passar. Sobre mindfulness, que é uma filosofia, mas também um estado de mente, onde a gente tem que estar focado naquilo que a gente vai fazer, estar 100% presente no que a gente está fazendo, seja na respiração, a um projeto, uma ação que a gente faz. Então, é realmente prestar atenção nas menores coisas. A atenção plena, como é traduzido para português, é um conjunto de práticas que resulta na total presença e atenção no que está sendo realizado. Segundo o site Mindfulness Brasil, consiste em um exercício de querer vivenciar o momento presente, intencionalmente aceitando a experiência. Os benefícios dessa prática foram estudados e incluem, além do aumento da produtividade, o alívio de estresse, paciência e autocontrole. Algumas das práticas que o Mindfulness propõe, né, é a meditação, a respiração guiada e... agora esqueci o restante, mas é uma filosofia muito boa, realmente, porque além da produtividade, tem esses outros benefícios. Os benefícios... ficou repetido aí, desculpa, gente. Os estudos... não, tá certo. O resto. Os estudos comprovam que as pessoas ficam distraídas por quase 50% do tempo que se utiliza para a realização das tarefas. Estando presente por inteiro no momento das atividades, além de ter uma maior concentração, a qualidade e a produtividade também vai ser muito maior. Então, não está ligado só com a produção, mas também com a qualidade das entregas que são feitas, não falando só voltado para vida profissional, mas também para o pessoal. Como eu falei da respiração, isso vai estar trabalhando com o nosso corpo e a nossa mente. Então, são pontos muito relevantes para a nossa vida como um todo. Já falando da saúde, né, e os cuidados que temos que ter com ela, né, com a nossa saúde, que também interfere muito na nossa produtividade e, assim, na gestão de tempo que vamos fazer. Pode passar, Rê. Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados no geral, que não envolvem só o cuidado com a saúde mental, mas também o cuidado com o nosso corpo. Um dos principais formas de preparação realmente é a saúde mental, e a alimentação saudável, exercício físico e horas de sono ideal são essenciais para que a energia que a gente tenha que ter para a execução da tarefa seja realmente muito condizente, né, com o que a gente vai estar precisando. Então, um corpo cuidado, uma mente sã, vai estar produzindo muito melhor do que se não estivesse dessa forma. Já sobre o descanso, né? A prática da gente estar relaxando. Pode passar. A gente traz um pouco sobre o piloto automático, que é quando a gente está realizando as ações sem nem saber o porquê de realizá-las. Então, a gente faz as coisas sem um propósito, sem uma esperança, sem uma perspectiva. Então, a gente está fazendo por fazer, e quando a gente termina de fazer, a gente se dá conta de que a gente nem sabia o motivo por estar realizando aquela tarefa. Então, isso também nos cansa, e o cansaço mental é um cansaço que não é tão aparente para o nosso corpo, mas a longo prazo realmente influencia. Então, descansar o corpo, principalmente a mente, é muito relevante para essa gestão de tempo. Teve o trocadilho aí pra gente lembrar que nem somos ferro, além do Tony Stark, né? E não somos robôs como o Alien. Então, sempre tire um momento para descansar o corpo e principalmente a mente.
E agora um pouquinho sobre o lazer. Mas não só o lazer, qualquer tipo de lazer, principalmente o lazer ativo. Mas lazer ativo, o que é isso? O lazer ativo envolve fazer atividades que a gente esteja realmente ativo, que esteja realizando alguma coisa. Que não sejam aquelas atividades que a gente faz, de novo, né, no piloto automático. Que a gente realize e não esteja envolvido naquilo ou que nos tornamos um produto da sociedade, né? Por exemplo, rolar feed do Instagram, assistir filmes. Isso são considerados lazeres passivos, pois são... Pode passar, hein? Pois nos tornam, né, como produtos da sociedade capitalista. Não estou dizendo que ninguém aqui tem que deixar de ver filme, deixar de rolar o Instagram, mas eu estou indicando que vocês procurem atividades como andar de bicicleta, montar um quebra-cabeça, que são lazeres realmente que vão estar produzindo essa sensação de estar realmente fazendo algo. Não estar simplesmente rolando o feed, que a gente não vai estar despendendo tanta energia positiva. Pronto. E aí eu só queria complementar, Jo, sobre isso do lazer ativo, porque uma coisa que pega bastante é que muitas vezes quando a gente vai descansar, a gente realmente escolhe deitar, ver uma série, ficar um tempinho no Instagram. Só que principalmente hoje em dia que a gente está em home office, então a gente passa o dia inteiro olhando para a tela do computador, em reunião, vendo aula online. Se você parar no seu momento de descanso e fazer a mesma coisa, que é ficar olhando para uma tela, seu cérebro não vai descansar. Então, o lazer ativo é sobre descansar a mente, não sobre descansar o corpo necessariamente. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que, tipo, você andou muito, tá com a perna ali super cansada, você precisa descansar. Você vai fazer o quê? Você vai deitar um pouquinho, vai botar ali a perna para cima, ficar um pouquinho parado. Só que para descansar o cérebro não é bem assim. O cérebro nunca para de funcionar. Então, para você conseguir ter esse descanso pleno e relaxar de uma maneira plena mesmo, você precisa fazer alguma coisa que divirta seu cérebro. Então, lazer ativo é muito sobre isso, sobre fazer alguma coisa que seja boa para você. Então, por exemplo, para mim, lazer ativo pode ser montar um quebra-cabeça, por exemplo. Mas se Jo não gosta de montar um quebra-cabeça, para ela isso não vai ser lazer, sabe? Então, é sobre vocês encontrarem alguma atividade que vocês estejam realmente fazendo algo, mas que vocês gostem também. E é basicamente sobre isso. E aí, partindo aqui para a fase da execução, a gente vai falar um pouquinho de algumas metodologias e algumas dicas de gestão de tempo que a gente pode estar usando para ser mais produtivo. E aí, vamos começar com o 5S da Toyota. E aí, não se assustem com a da Toyota, é uma super fábrica e tal, eles devem estar fazendo um processo super complexo. E, na verdade, não, é uma coisa bem, bem simples e que, às vezes, a gente aplica sem estar nem sabendo. Então, o que são esses 5S, né? São essas 5 palavrinhas aí que eu não vou me arriscar a pronunciar, mas é sobre os processos que a gente tem antes ou para a realização de uma atividade, né? Então, antes de começar, você precisa analisar, classificar e selecionar os itens que você vai estar realizando. Depois de fazer essa lista, juntar tudo, ver o que é que vale a pena, você vai organizar esses itens selecionados. Aí, para começar a trabalhar com aquela listinha já pronta, você vai limpar a sua área de trabalho. Então, tira aqueles livros que estão na bancada que você não vai usar, aquela roupa que está na cama ali atrás, que está toda bagunçada, guarda, torna o seu ambiente de trabalho o mais limpo e o mais confortável possível e começa a trabalhar. A partir daí, você avalia e registra as atividades e tem disciplina para manter todos os outros S's, porque se você for... se você não conseguir manter aquela ação, vai acabar que as coisas vão desandando. E aí, é isso. Então, partindo agora para o GTD, o Getting Things Done. Ela é um ciclo que parece um pouco mais com a nossa realidade, né? Ele tem esse ciclinho aqui que traz basicamente os mesmos passos de coletar, processar, organizar, revisar e fazer de uma forma bem bonitinha. Mas a gente sabe que na vida as coisas não são assim, né? Na vida a gente recebe novas demandas o tempo inteiro. Então vai que você já processou tudo ali, já organizou, está começando a fazer as coisas e aí liga seu companheiro de AJ e fala, pô, tô precisando disso aqui.
Ou então, seu chefe do estágio fala, preciso disso para hoje, urgente, daqui a 1 hora. E a gente sabe que essas demandas estão acontecendo o tempo todo, né? E aí, para isso, o autor do GTD, o David Allen, o nome do livro em português é A Arte de Fazer Acontecer, ele montou esse esqueminha aqui pra gente, que eu vou destrinchar um pouquinho para vocês. Perdão por estar em inglês, gente, eu só achei assim. Mas aí a gente vai falando aqui. Aqui, vocês conseguem ver o cursor do meu mouse? Sim, consigo. Fica a Massa. bolinha azul. Isso. Pronto. Aqui no início vocês estão vendo, né? São as demandas chegando. Então, assim que a demanda chegou, você vai anotar lá. Eu estou aqui trabalhando e recebi uma mensagem do meu colega, preciso desse trabalho aqui para depois de amanhã. Eu vou anotar. Aí eu vou ver, né? Depois que a minha lista está lá montada, eu trabalhando ou não, eu vou analisar aquele item ali que chegou. De repente, eu vou pensar, eu posso agir a respeito daquilo? Eu posso fazer alguma coisa a respeito? Se não, paciência, sabe? Se alguém vira para você e fala, meu primo que mora lá em São Paulo tá precisando de uma ajuda para levar o sofá dele para casa do meu tio. Tipo, você não pode ajudar com essa demanda, sabe? Então, você vai mover ali para um outro setor, digamos assim. E aí vocês estão vendo que tem 3 setorzinhos aqui. O lixo, as coisas que estão incubadas e as coisas que vão servir de referência. Então, o que são essas incubadas, né? Que são as mais importantes. Você tem coisas que você não pode agir naquele momento, mas que vai aqui, né? Então, você guarda ali e depois você traz de volta a ativa. E aí, partindo para as coisas que você pode tomar uma ação a respeito. Se você pode tomar uma ação a respeito, você vai analisar. Isso demora menos de 2 minutos para fazer. Então, alguém me mandou uma mensagem pedindo o link da apresentação. Jô falou, me manda o link da apresentação para eu editar ali rapidinho. Isso vai levar menos de 2 minutos, então eu vou fazer agora, porque se eu deixar até depois, eu muito provavelmente vou esquecer. Ou, enfim, posso pegar de novo aquilo na hora que eu estiver mais embolada e não consiga. Então, se eu tenho 2 minutinhos para fazer aquilo, eu faço logo. Se não vai demorar, se vai demorar mais de 2 minutos, você vai pensar, isso vai precisar de mais de 2 grandes ações minhas naquele momento? Se sim, ele vai ficar guardado lá em projetos, porque muito provavelmente tem coisas mais urgentes que você pode fazer ali. Se não, tem essas 3 opções de defer e delegate. Delegate é delegar. Então, se é alguma coisa que alguém pode estar fazendo por você, então, tipo, uma coisa que vai demorar, não é tão complicada assim para se tornar um projeto, você vai delegar para alguém. Então, Jô, tô aqui fazendo a apresentação, mas eu tô precisando botar tal e tal imagem no slide. Você pode fazer para mim? Se o Jô estiver de boa, ela vai falar, pode, pronto, aquela tarefa ali foi checada. E aí, vem esse outro aqui, que é o mais importante. Ou você vai levar para próximas ações, então você vai começar a tomar ações para resolver aquela tarefa naquele momento, ou você vai marcar ali uma data e já deixar definido o dia que você vai fazer aquilo, para você também não se perder com a quantidade de demanda que está chegando, né? E aí o GTD é basicamente sobre isso. Então, destrinchando novamente, né, aquele ciclozinho, só para esclarecer, porque esse diagrama pode ficar um pouquinho complicado para a gente entender. A etapa de coletar, ela é você tirar as coisas da sua cabeça e pôr num lugar confiável. Então, às vezes, chega aquela demanda ali e você acredita, não, eu faço daqui a 5 minutos, eu vou lembrar, não vai ter problema, vai ficar aqui na minha cabeça. Só que a gente sabe que não vai, sabe? O dia corrido, a gente está tendo demanda ali o tempo inteiro. Então, se você, 1 hora atrás, você achava que você ia lembrar de uma coisa, você agora, muito provavelmente, não lembra mais. Então, anota e guarda num lugar mais confiável que a sua cabeça. Não importa qual seja o lugar, uma folha de papel, as notas de celular, enfim, só tira aquilo ali da sua cabeça para garantir que você não vai esquecer depois. E aí, processar. Então, é aquele processo ali de decidir o que é que você vai fazer a respeito daquela coisa, né? Tem aquelas demandas ali, beleza, eu vou fazer aquilo agora, não vou, enfim, é sobre isso. O processo de organizar é de definir a lista de acordo com o contexto. Então, eu tenho essa demanda da faculdade, essa demanda do estágio, essa demanda da empresa júnior. Vou organizar tudo direitinho, vou ver quais são as prioridades e vou executando. E aí vem essa parte de revisão, que é muito importante. Então, periodicamente, à medida que você vai realizando suas tarefas, você vai parar ali e vai olhar, pronto, isso aqui eu não fiz, por que eu não fiz? Tem essa coisa me impedindo de fazer, vai correr atrás de resolver. Ou então eu não fiz porque realmente não era tão importante, então vou tirar ele da lista. Se já fiz, vai ticando lá e é sobre isso.
e o mais importante é o agora. Então, não adianta essa organização toda, essa teoria toda por trás, se a gente não colocar a mão na massa, né? Então, é sobre isso. Vá agora e vamos lá. E aí, para fazer essa organização da sua semana, então ali você tem todas aquelas tarefinhas que estão chegando, mas você precisa ter uma organização de um certo prazo. E aí, uma boa estratégia para você organizar semanalmente é o time boxing. E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. O time boxing é uma ferramenta que prevê a sua organização por períodos de tempo. Então, o time boxing nada mais é do que uma agenda que você vai definir. De tal a tal hora eu tenho aula, de tal a tal hora eu vou dedicar para Projecta, e de tal a tal hora eu vou dedicar para o meu estágio. E é basicamente sobre isso. Isso parece besta, é uma coisa intuitiva que muita gente já faz, mas em uma pesquisa da Harvard Business Review, o time boxing foi ranqueado como a ferramenta de produtividade mais útil. Então, é muito importante para você organizar sua rotina ali e você ter tempos bem definidos para realizar certas atividades. Porque se você só senta na sua tarde livre e vai pegando todas as demandas que vão aparecendo, você não consegue se organizar. Então, pronto, de 3 horas até 6, eu vou estar resolvendo coisa da minha Jota. E se chegar coisa da faculdade, eu vou falar, poxa, agora eu não posso, às 6 horas eu falo com você de novo, a gente resolve. E é sobre isso. Então, como eu tinha trazido, né, o time boxing nada mais é do que uma agenda mais bem pensada. E aí vem essa divisão entre hard time e soft time. O que é isso, né? O hard time são aquelas atividades que terminam exatamente quando o período acaba. Então, eu estou ali na aula, deu 12:30, minha aula vai acabar, tchau, beijo, não preciso fazer mais nada a respeito daquilo. Os soft time são tarefas que exigem um tempinho a mais depois que aquela atividade acaba para você se organizar. Eu dei o exemplo de maquete porque eu faço arquitetura, mas qualquer atividade que envolva uma organização posterior. Então, por exemplo, você está lá fazendo um projeto para sua Jota, você trabalhou lá um tempão, e aí quando você acabar, você vai precisar revisar aquela apresentação que você vai mostrar para o seu cliente para ver se está tudo certinho. O tempo da time box acabou, você para, pronto, fechou, vamos aqui analisar o que eu produzi para poder dar continuidade, né? Então, é aquele tempo de análisezinha final que você dá um respiro, vê o que você produziu para poder seguir em frente. Então, você tem que pensar que nos seus períodos de tempo hard time, você pode ter uma atividade logo depois. Então, pô, eu tenho aula até 12:30. Se eu quiser marcar uma outra atividade para 12:30 também, eu posso, porque aquela atividade que eu tenho antes vai acabar assim que aquele período de tempo acabar. Mas se não, eu preciso de um intervalinho ali entre uma atividade e outra. E é muito importante a gente mapear isso, porque uma coisa que a gente perde muito tempo são com as subtarefas. Então, até você está terminando o trabalho, você precisa mandar uma mensagem para o seu colega para falar: ó, terminei, pode dar continuidade aí para sua parte. Isso é uma coisa que você perde um tempinho. Então, se você não prestar atenção nessas microtarefas que envolvem as tarefas maiores, você acaba que se embola porque você vai usar mais tempo do que você tinha planejado e vai perder esse tempo lá mais para frente, né? E aí vem esse aviso muito importante. Cuidado para não se perder durante os blocos de tempo. Então, se eu tiro 3 horas da minha tarde para fazer coisa da empresa, massa, eu tenho aquele tempo ali livre, liberado. Mas a gente sabe que não tem uma demanda só, sabe? São várias, e para isso a gente precisa organizar os nossos blocos de tempo também. É aí que vem as listas de tarefa para organizações diárias. Então, a lista de tarefa é o que o nome já diz, né? É aquela velha listinha que você vai ticando para se organizar da melhor maneira. Eu trouxe aqui a boa e velha lista mesmo no papel e tal. Eu, pessoalmente, me organizo assim. Eu sou adepta do Planner, então tudo meu é no papel e eu vou lá ticando o que eu já fiz e o que eu não fiz. Mas a gente sabe que a gente tem várias ferramentas para isso, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo do Kanban, que é uma ferramenta que super funciona também. Ela, por si só, já é uma ferramenta de gestão ágil das suas tarefas. Então, você anota ali como vocês estão vendo aqui, tem o amarelinho, o vermelhinho e o verdinho. O amarelinho é o que você está fazendo, o vermelhinho é o que você acabou que você não fez, o verdinho é o que você já fez, e você vai mexendo ali o cardzinho à medida que os estágios vão passando, para você ter noção do processo, né? E aí, vem algumas ferramentas para a gente poder fazer essas listas de tarefa. Então, o Notion é uma ferramenta muito boa que serve para muita coisa. Ele tem a função Kanban,
ele tem a função lista, então ele é muito versátil. Numa tela só, você pode transformar em todos esses formatos. Então, por exemplo, eu estou me organizando aqui para fazer as tarefas da minha Jota, eu faço aquela listinha toda. E eu posso transformar aquela listinha toda na hora que eu for executar num Kanban para eu ir mexendo os cardzinhos à medida que eu vou evoluindo no trabalho. O Evernote também funciona, que é um bloco de notas mais inteligente, digamos assim. O próprio bloco de notas do computador, do celular. O papel, o que for. O importante é fazer. E aí vem uma dica bastante importante na hora de você estar criando essas tarefas, que é usar verbos e criar tarefas específicas. Então, você não vai escrever lá, trabalho, porque sabe, tipo, aquilo não te diz muita coisa. Então, você vai botar, fazer o trabalho da faculdade, da matéria X. Porque senão acaba que você se perde, ou então você simplesmente não vai ter tanto impulso para estar fazendo aquilo ali. Se você vê ali no seu bloquinho de notas escrito fazer trabalho X, vai te dar muito mais, tipo, senso de urgência para você estar realmente executando aquela tarefa, do que se tiver escrito só trabalho, sabe? Isso não diz muita coisa pra gente. E é basicamente isso. E aí vem um ponto muito importante, né? Que às vezes na vida a gente tem tanta tarefa para fazer, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a gente se perde. Acaba a semana, você trabalha um monte e você pensa, tipo, meu Deus, eu só queria descansar, sabe? Por que eu tô fazendo isso tudo? Eu tô tão cansada e tal, é muita demanda mesmo. E a gente acaba que vai perdendo o rumo. E aí, como líderes, a gente tem muita demanda e é fácil a gente se perder no meio de tanta coisa. Para isso, a gente precisa de um planejamento a longo prazo, que é aquela coisa ali que vai nos manter com propósito ao longo de tanta correria, de tanta bagunça que é nosso dia a dia como liderança do MED, né? Então, vem aquela boa e velha pergunta que dá aquele frio na barriga na entrevista de estágio quando a gente recebe, que é, como você se vê daqui a 5 anos? Essa pergunta é uma pergunta assim que você pensa, pô, eu sou tão nova, sabe? Eu tenho 20 anos, daqui a 5 anos, eu sei lá. Para quem é da UFBA, deve estar pensando, daqui a 5 anos eu só quero estar formado, sabe? Eu só quero não ter pegado mais 1 milhão de greves e quero me formar logo, não sei o que eu quero estar fazendo. E é realmente uma pergunta difícil. A gente sabe que nossa vida está mudando muito rápido, principalmente nesses tempos de pandemia, tudo muito incerto. Mas tá tudo bem não ter certeza, mas é importante que a gente tenha uma ideia. Afinal, é isso que vai dar propósito para a gente todo dia. Então, no Movimento Empresa Júnior, a gente fala muito sobre propósito. Seja o propósito da EJ, seja o propósito do MED, mas a gente tem que ter nosso propósito pessoal também. Porque, querendo ou não, a gente está no movimento por algum motivo. A gente está no movimento porque a gente acredita naquele propósito, porque a gente quer trabalhar com aquilo, porque a gente quer se tornar profissionais melhores, mais bem preparados para o mercado de trabalho, mas a gente também recebe alguma coisa em troca do movimento, né? A gente não só faz pelo movimento, o movimento faz muito pela gente também. Então, a gente recebe capacitação, a gente recebe vivência empresarial, e é sobre isso. Então, a gente tem que se manter fiel ao motivo que está fazendo a gente estar ali. Então, pô, eu quero, daqui a 5 anos, estar trabalhando na Ambev, estar formada, enfim. E é isso, sabe? É aquilo que vai me guiar. Eu estou fazendo tudo isso para chegar naquele objetivo fim lá no final. Óbvio que sempre aproveitando o processo, porque é muito bom estar aqui, é muito bom estar no movimento. Mas às vezes tem os dias que são puxados, sabe? Tem dias que são puxados e a gente precisa daquele fim do túnel lá para a gente se apegar e continuar indo mesmo nos dias difíceis. E aí eu trago essa frase da We Plan You Do, que é uma empresa de planejamento que ajudou bastante a gente nesse processo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles lá no final, quando a gente estiver trazendo algumas referências, que é sobre buscar oportunidades e assegurar possibilidades. Então, o que é isso, né? A gente não vai só esperar que as coisas venham até a gente. A gente vai estar sempre buscando aquelas oportunidades. Então, a gente vai estar se inscrevendo para estágios, a gente vai estar correndo atrás daquilo que a gente quer, mas a gente precisa assegurar as nossas possibilidades. Então, pronto. Eu não sei exatamente o que eu quero lá no final, eu tenho um pouco de noção, então eu vou buscar aquelas oportunidades ali naquele ramo para eu entender melhor se é aquilo que eu quero, mas para isso eu vou assegurar as possibilidades. E o que é, né, se assegurar as possibilidades? Assegurar as possibilidades é sobre você estar pronto para quando a oportunidade aparecer. Então, você não vai ficar esperando abrir a vaga do estágio dos seus sonhos para montar um currículo bom, porque aí não vai dar mais tempo. Então, você vai assegurar que quando aquilo ali aparecer, você vai estar pronto. É sobre isso.
E aí, com uma mentalidade saudável, uma boa preparação e execução, a gente tem uma gestão de tempo holística. E é isso, muito bom. Mas tem outras coisinhas aqui que a gente vai trazer para ajudar vocês a realmente estar botando isso em prática, né? Então, vão ser alguns hacks, algumas referências para a gente estar, de fato, conseguindo pôr tudo isso, porque realmente é muita coisa e o importante é a execução, né? Então, vamos lá de alguns hacks. A gente trouxe aqui alguns aplicativos para vocês. O Alarme, o Flourish, o Focus Plant e o Marinara, que eles são... vou explicar cada um, se o Jô quiser ir me complementando também. Mas o Alarme, para mim, ele é genial, porque assim, eu sou aquela pessoa que bota 10 alarmes para conseguir acordar e só acorda no 10º sofrendo. O Alarme é aquele aplicativo, muito provavelmente vocês já ouviram falar, que você precisa fazer alguma coisa para aquele alarme parar de tocar. Então, você precisa fazer um cálculo ali matemático, tem jogo da memória também, tem a função de você tirar uma foto, para você, de fato, conseguir estar pronto ali naquele momento para estar executando suas tarefas. O Forest, ele... Já pode explicar um pouquinho melhor do que eu, mas ele é para produtividade. Diga aí, Ju. O Forest, ele é pago, acho que ele é R$18 por mês, ou é tipo uma assinatura por inteira, não tô recordando agora. Mas o Forest é aquele aplicativo, acho que uma galera aí deve conhecer, que você abre ele no seu celular e quando você abre, você não pode sair daquela tela por tanto tempo. E se você sair, você, se eu não me engano, fica uma arvorezinha crescendo. Tem muito tempo que eu usei. Fica uma arvorezinha crescendo. E se você sair, uma árvore não vai ser plantada. Mas se você ficar, uma árvore vai ser plantada no mundo. Então, essa é a logística do Forest. E o Focus Plant é nessa mesma linha de pensamento. A gente trouxe o Focus Plant porque algumas pessoas podem ficar sentidas de não estarem plantando a árvorezinha quando saem do aplicativo do Forest. Então, o Focus Plant, ele é gratuito e é sem peso na consciência. E você quer que eu fale do Marinara, Rê? Você quer falar? Pronto, vamos lá. O Marinara, ele é uma extensão do Google Chrome para utilização do método Pomodoro. Então, vou falar um pouquinho do Pomodoro também. Vocês já devem ter ouvido falar, ele é um dos métodos de gestão de tempo mais bem difundido, que é basicamente você selecionar um tempo de atividade e um tempo de descanso. Um tempo de atividade, um tempo de descanso. E aí você programa isso, você baixa essa extensão do Chrome e ele vai te dando esses tempos certinhos. Então, você define lá, eu quero trabalhar por 25 minutos e descansar por 5. Depois mais 25, depois mais 5, mais 25, depois mais 5. E depois um período de descanso maior, que você também define a quantidade de tempo. Ele é muito, muito bom quando você está fazendo uma tarefa que vai demandar bastante tempo, porque chega uma hora que a gente não aguenta mais olhar para a tela do computador. Eu lembro que eu usava ele muito, muito, muito quando eu estava escrevendo a proposta de candidatura para a diretoria. Porque é muito tempo ali sentado escrevendo, pesquisando, enfim. E aí eu usava ele, funcionou muito bem para mim. E é basicamente isso. E aí vem esse aqui, super importante, que é desligar as notificações. Como o Jô falou lá atrás, né, do behaviorismo, sempre que a gente recebe uma notificação, a gente é gatilhado a olhar. Então, mesmo que você nem esteja interessado naquilo ali que está chegando, fez o plim, você vai olhar. O gatilho já foi criado no seu cérebro, que toda vez que aquele barulhinho acontecer, você vai olhar para o celular. Então, se você está ali tentando trabalhar e está toda hora chegando notificação, você não vai conseguir focar. Então, o iOS ele já vem com não perturbe, né? Você pode configurar da forma que você quiser. Tem como você bloquear alguns aplicativos também. E para o Android tem o Daywise. O Daywise ele funciona de uma forma um pouco diferente. Você meio que recebe as notificações numa hora específica. Então, você quer parar de trabalhar às 6h30. Você vai ficar lá, vai ligar lá o Daywise e você só vai receber as notificações 6h30. E 6h30 vai chegar tudo de vez. É bom que você lembre. Pronto, tá na hora de parar de trabalhar, vou olhar tudo aquilo ali. E é isso aí. E aí, a gente trouxe algumas referências para vocês. Primeiro, eu queria falar aqui do Essencialismo, que é um livro, gente, é sério. Eu sou a pessoa que mais, não tem saco para esses livros de autoajuda, de coisa assim. Mas esse livro, juro por Deus, mudou minha vida. Ele é muito bom.
Eu sou completamente cadelinha do essencialismo. Recomendo demais, demais, demais. É sério, ele é incrível. E Jojo explicou um pouquinho para vocês, né? Mas aí o título já fala. A disciplina. Então não adianta a gente ter uma rotina lotada de coisa e querer fazer tudo porque não vai dar tempo. É sobre aquela imagem que você já mostrou, né? Não adianta a gente focar nossa atenção para todos os lados, porque se a gente tem um foco só, a gente vai muito mais longe. E aí, tem um episódio do podcast Bom Dia Óbvios, o Clube das Exaustas, falando um pouco sobre isso também, sobre a questão do descanso, o quanto isso é importante para a nossa produtividade. E esse podcast, Officeless Talk, que na verdade ele fala muito sobre o trabalho, ele é um podcast sobre trabalho remoto, e ele fala bastante sobre produtividade também, tem alguns episódios que são interessantes. Eu não trouxe o episódio especificamente que nem o do Bom Dia Óbvios, porque ele tem vários episódios que são interessantes, não só para a gestão de tempo, mas para o dia a dia da EJ, como a gente está vivendo agora, então, desse meio remoto. Então, eu recomendo bastante que vocês deem uma olhadinha, tem vários conteúdos legais por lá. E aí, como a gente sabe que quase tudo que a gente consome hoje em dia está no Instagram, né? A gente trouxe 3 Instagrams para vocês também. Esse Hábitos que Mudam fala muito sobre aquela parte inicial que o Jô trouxe também. Então, sobre lazer, sobre tirar um tempo para descansar e sobre o quanto isso interfere na nossa produtividade lá no final. Então, a gente vai... se a gente não descansa nunca, vai chegar uma hora que a vida vai cobrar, sabe? Então, a gente precisa estar mantendo os hábitos os mais saudáveis possíveis para que a gente seja produtivo pela maior quantidade de tempo possível. Cecília Barreto, ela é neurocientista e ela fala muito mais sobre carreira do que sobre produtividade. Mas ela tem várias dicas sobre produtividade bem interessantes e aí tem aquele guiazinho aqui do Instagram, um específico para isso. Então ela fala bastante sobre propósito também, mas esse guia de produtividade dela é muito bom e as dicas são bem práticas, eu recomendo bastante que vocês olhem. E por fim, mas não menos importante, vem a WePlan, né? Como eu falei lá na hora que a gente trouxe aquela frasezinha, a WePlan ajudou um pouco a gente para fazer essa capacitação para vocês e é de uma pós-júnior e eles trabalham com mentorias voltadas para planejamento e produtividade. Então, eles têm diversos serviços também voltados para isso, mas o conteúdo do Instagram deles por si só já é bastante útil. Então, se vocês estiverem aí com a EJ passando por problemas de produtividade, enfim, tá todo mundo desmotivado e ninguém conseguindo trabalhar direito. Eles têm várias mentorias, mas por si só o conteúdo já é bastante interessante. E é isso aí, pessoal. Então, com a gestão de tempo holística, os hacks e referências, vocês têm uma empresa saudável e mais ágil. E aí a gente queria saber se vocês têm alguma dúvida aí nesses últimos 15 minutinhos, a gente queria realmente bater um papo. Então, se vocês tiverem algum problema específico da J de vocês, alguma questão voltada para isso, o espaço está aberto aí. Se não tiverem dúvidas também, vocês podem dar algumas sugestões que vocês utilizam para a gestão de tempo na EJ de vocês, para a vida pessoal também. E aí, Gabi? Gente, Bia, nossa DGG aqui do NED, me ensinou uma coisa valiosíssima para esses momentos. Que quando acaba, que abre um momento para dúvidas, que fica aquele silêncio constrangedor, não tem problema, porque em algum momento alguém vai ficar mais constrangido que a gente vai querer falar, vai querer tirar uma dúvida, vai querer conversar. Então é sobre isso, sabe? Estamos aqui abertos para se vocês quiserem bater algum papinho sobre alguma coisa que foi dito ou trazer alguma questão. É esse o momento. Se ninguém tiver dúvida, ou se tiverem dúvidas e não quiserem perguntar aqui, a gente entende também que é sexta-feira, 7 não, 15 para as 8, tá todo mundo cansado, a mente já tá um pouco complicada, mas a gente tem os nossos contatos aí, então
Qualquer coisa pode falar com a gente também, que a gente está super disposta a estar respondendo as dúvidas, ficar conversando, enfim, o que vocês quiserem. Silva falou aqui, ó, excelente explanações. Quanto o que eu uso para a vida pessoal é o ranking, basicamente programado para nos dar o tempo correto de revisão. Mas aí já fica como outra referência, né? Como outro hack aí para a gente estar usando e indicando também para a galera da EJ. Porque tudo que a gente está vendo aqui no Mestre King, a gente tem que depois estar botando em prática, né? Indicando. Eu tenho uma dúvida. Vocês têm alguma recomendação de planner? Que eu tô querendo comprar um, só que eu não quero que chegue, tipo, muito tarde, porque a gente já tá em março, eu não quero ficar, tipo, janeiro, fevereiro e março sem usar, sabe? Vai ficar um monte de página vazia, porque eu percebi que eu tenho muita dificuldade, tipo, eu tenho vários aplicativos de organização no celular, eu tenho tarefas do Google, eu tenho Keep para botar besteira que passa na minha cabeça, eu uso muito o calendário do Google também, mas só gerar o celular, tipo, eu olho e fico assim, tela do celular, minha cabeça não entende aquilo como coisas que eu realmente preciso fazer. E aí eu preciso anotar real as coisas que eu preciso fazer, tipo, a memória de ter a caneta na mão, escrevendo no papel, para eu sentir que eu sou responsável por aquilo ali. E daí, eu não sei onde arranjar o plano, é que eu vi alguns, tipo, na internet, mas a previsão, tipo, de chegada e tal. Primeiro que era muito caro por causa do frete, que a maioria das lojas vende lá de longe. E, tipo, sei lá, mais de um mês para chegar, sabe? Eu acho que isso aí fica mais com Rê, né? Olha, empreendedorismo aí, ó. Tá vendo? Kátia Olha, Sotero falou que a mãe dela ela trabalha com planner. Você pode chamar ela no pronto. WhatsApp. É Rê, isso. passa o slide só para ficar nossos contatos enquanto a gente tá conversando aqui. Pronto. Ah, tem esse aqui, a gente vai conversar eu volto ali depois. Mas, primeiro já tem o planner aí da mãe de Kátia, né? Então vamos fortalecer. E o que é que eu gosto de fazer? Eu uso o planner não datado. O meu planner, ele é da Cícero, uma marca de papelaria, e ele é não datado. Então, falou, vai ficar um monte de página vazia. Não, eu comecei, eu acho que foi em fevereiro, e aí eu comecei em fevereiro e vai sobrar um mesinho lá no final para eu continuar no ano que vem. O que muita gente faz também, quando vai começar no meio do ano, é comprar aqueles que são tipo um fichário pequenininho, um fichário A5, e ir botando as folhas lá que você pode organizar da forma que você quiser. Eu acho isso bem legal também quando a gente vai começar no meio do ano, porque realmente, quando a gente compra aquele que já é datadinho, ele acaba que dá aquela sensação de que a gente não fez as coisas direito no início do ano, sabe? Então, eu recomendo que você compre ou um não datado, ou tente usar algum de fichário, alguma coisa assim. E para você que gosta disso também, de estar lá escrevendo, tem um método, digamos assim, que o nome é Bullet Journal. Então, é como se você mesmo montasse o seu planner. Você está balançando a cabeça, você já ouviu falar. Eu acho bem legal. Exige um pouquinho mais de tempo, as coisas não estão lá desenhadinhas, mas tem como ser bem simples também. E aí eu vou indicar, tem ela até tem os planners dela, ela é uma empreendedora que trabalha com arte, papelaria e tal. O nome é Nanats. O canal dela no YouTube é Nath Araújo. E Jô tá rindo aí porque eu indico ela em todos os espaços possíveis, porque ela é muito boa. Mas ela tem uma playlist no canal do YouTube dela que é só sobre bullet journal, e ela traz muito isso, de que o bullet journal tem que ser uma coisa realmente prática para você estar fazendo ali no seu dia a dia, porque se for uma coisa que for te tomar muito tempo, você não vai fazer. Então, eu acho bem legal também para quem gosta de estar se organizando ali de forma mais manual. Espero que tenha ajudado. Enzo também comentou aqui, ó. Usar o quadro de prioridades, acredito que seja 2 a 2, né? Tem me ajudado muito. Consigo definir o que é urgente e importante no meu dia a dia para poder definir o que fazer com as minhas tarefas. S2, coraçãozinho. Muito bom. Massa. Eu vi alguém falando aqui no chat que ama Nanades, tudo para mim. É isso, galera. Alguém tem mais alguma questão, alguma coisa que queira compartilhar com a gente? Enzo, como é que fala? Eu falei errado, tá vendo? Aqui, quadro de prioridade 2x2, é isso?
Não é 3 por 2. Como aprender a meditar? Totalmente leigo e já tenho interesse há um tempo. Você quer falar, Rê? Pronto, posso falar. Eu também tenho um pouco de problema com isso. Minha mãe é a rainha do yoga. A mulher faz yoga todos os dias e parece que entra num transe. E para mim também sempre foi muito difícil, porque a gente acha que meditar vai ser aquele momento que a gente vai sentar ali e não vai ter pensamento nenhum na nossa cabeça, que a gente vai desligar completamente. Mas não é sobre isso, sabe? Meditar é sobre você conseguir filtrar os pensamentos que estão vindo. Então, como você nunca fez nada, enfim, falou aí totalmente leigo e tal, eu acho que meditação guiada é um caminho bem legal para a gente estar seguindo no início. Tem vários canais de meditação guiada, eu não sei agora de cabeça, mas se você quiser, fala comigo no WhatsApp que eu te mando algumas indicações depois. Porque eles ajudam a gente nessa de estar clareando um pouco a mente e tal. Mas uma coisa muito importante é você saber que no início você não vai conseguir clarear sua cabeça de pensamento, é sobre você filtrar. Então, em meditação guiada, eles até falam, é você deixar o pensamento vir, ver aquele pensamento ali e mandar ele embora de novo, sabe? Então, é você estar realmente filtrando aquele 1 milhão de pensamento que está passando ali pela sua cabeça. E é sobre isso. Então, é a gente parar de pensar que, tipo, é uma coisa que vai só clicar ali, eu vou ver, não, para meditar eu faço isso, 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 vai dar certo. É mais uma prática mesmo de você ir filtrando os seus pensamentos. Tem os apps de meditação guiada, eu já usei aquele Headspace, exatamente, eu já usei esse, eu gostei bastante. Existem um que tem, tipo, você pode escolher a voz da pessoa, tem algumas pessoas famosas que fazem a meditação guiada. Eu sei que tem com a voz de Harry Styles, porque eu já vi. Mas é isso, é bem legal, é bem legal. Só dando minha parcela aí, eu ia falar sobre a Headspace também, porque eu já tentei algumas vezes. E ele tem na Netflix, eu não sei se vocês já viram, mas na Netflix tem uma sériezinha do Headspace. E o bom é que é, tipo, bem curtinho, acho que é uns 10 ou 20 minutos. E às vezes eu coloco antes de dormir, porque, tipo, é aquele momento que a gente tá, em tese, assim, mais calmo. E aí, deito no sofá e fico ouvindo, que ajuda bastante. E as ilustrações do Headspace do Netflix são muito lindas também. Sim, eu fico, tipo, eu quero ver de olho fechado, mas ao mesmo tempo eu quero ver as imagens. Aí eu fico nesse dilema. É isso, galera. Se ninguém tiver mais nenhuma coisa, eu queria propor aqui, nesses últimos 5 minutinhos, voltar aqui o slide, sobre aquilo que a gente falou, né? De propósito, da gente estar ligado naquele fim do túnel ali, naquele objetivo final que a gente tem para se manter motivado. E aí tem esse site aí, Future Me, que você escreve uma carta para você do futuro, mas eu não sei se vocês já fizeram isso na Jota de vocês. Na minha Jota, vários momentos a gente tem esse momento de parar, escrever uma carta para você, guardar em algum lugar. Só que eu sou a pessoa que perde a carta, entendeu? Eu sou a pessoa que nunca mais vai lembrar que eu escrevi aquela carta 5 anos atrás. Tipo, nunca vou lembrar disso. Então, esse site aí te envia essa carta na data que você marcar. Então, tem aqui. Você vai escrever tudo direitinho, vai escolher se você quer que te envie em 1 ano, 3 anos e 5 anos. E é isso, a carta vai chegar lá no seu e-mail e você vai lembrar de tudo aquilo que você trabalhou para chegar no lugar que você chegou ali naquele período de tempo. É bastante legal para a gente se manter ligado, né, ao nosso propósito. E é isso. Se já tiver mais alguma coisa para complementar. Acho que estou muito mais do que contemplada por você. E você me fez lembrar que eu tenho uma carta que eu escrevi há 6 anos atrás e eu não faço ideia de onde está. E vou procurar ela para ver o que mudou. Então é isso, galera. Estamos aí à disposição. Podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo celular, LinkedIn tá aí também. E é isso. É isso, pessoal. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Isso, muito obrigada. E qualquer coisa pode chamar. Estamos à disposição. Caio, os meninos já estão por aqui para ver se eu passo o host. Boa. Eu acho que estão, Matheus e Gerardo. Tô aqui sim. Por aí, né? Tá aqui. Massa. Tranquilo.
Eu que estava gravando a tela também. Como é que eu faço aqui? Eu continuo gravando? Como Você é? pode parar, que aí a gente divide, que é melhor.